Olá, aqui é o professor Gerson. Nós vamos falar hoje sobre integração e diferenciação numérica. Então, como calcular integrais e derivadas de forma numérica. Então, toda aquela parte de integrais, que existem vários métodos de integração, é substituída por métodos bem mais simples, o método numérico. Vocês vão ver que, independente da função, por mais complexa que ela seja, o método de resolução é o mesmo. Só a única coisa que eu tenho que fazer é uma substituição na própria função. Então, as fórmulas de Newton-Cotes aqui. Utilizada para pontos de integração igualmente espaçados. Então, o h vai ser o b menos a. O AB são os limites aí de integração. Integral de AB. E n é o número de subintervalos que eu utilizo para o cálculo. Esse n dependendo do método que eu vou utilizar. Então, e os pontos de integração? xj, a, que é o a do intervalo de integração, intervalo AB, mais j vezes o h calculado aqui em cima, com j variando de 0 até n. Vamos lá para a regra dos trapézios, então. A regra dos trapézios nada mais é do que o cálculo da área de um trapézio. Vejam aqui, eu tenho aqui nessa área aqui destacada um trapézio. Qual a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Essa é a área do trapézio. Então, veja que aqui, essa parte aqui da minha fórmula dá justamente a área do trapézio. Então, a base maior é o f de x1. F de x1, eu tenho o ponto x1 é f de x1, me dá essa medida aqui, da medida da base. Essa medida aqui da base. Mais a base maior mais a base menor. Base menor é f de x0. Vezes a altura, esse h aqui, que é o b menos a, sobre n. E esse n é o número de partições, número de subintervalos. Eu tenho um único subintervalo, então o n é igual a 1 para a regra dos trapézios. Então, vezes o h, esse h então, vai ser a própria altura. Vai ser o b menos a sobre 1. Então, o b menos a sobre 1 vai ser essa própria altura do trapézio aqui. Então, a base maior, base menor, a altura, sobre 2. Então, essa aqui nada mais é do que a área do trapézio. Menos aqui, porque essa área do trapézio considera uma função aqui, considera essa função. Se eu calcular pelo trapézio, eu tenho aqui uma perca de área aqui. Eu aproximei a área dessa função no intervalo AB, a área entre a função e o eixo x, por esse trapézio. Então, eu tenho uma área aqui que não foi calculada aqui, e uma área aqui que eu calculei a mais, né? Ultrapassei a curva aqui. Então, vou retirar aqui um erro aqui calculado por esse h ao cubo sobre 12, vezes a derivada segunda aí desse valor epsilon ali, tá? Então, como esse parâmetro epsilon aqui não é conhecido no intervalo de integração AB, nesse caso x0 e x1, trabalha-se com um limitante superior para o erro, o qual é calculado fazendo, nesse caso, o valor máximo da derivada segunda de epsilon, sendo epsilon cada ponto pertencente ao intervalo de integração. Então, faria a derivada segunda nesse intervalo aqui, o maior valor que eu atinjo para a derivada segunda nesse intervalo aqui. Então, teria que ver aonde que a minha derivada segunda atinge o valor máximo aqui, tá? Nesse intervalo. Então, ou seja, de modo geral, esse valor aqui, a gente despreza ele no cálculo numérico aqui das derivadas, porque esse aqui condiz aqui ao meu erro. E o meu erro vai ser calculado ali fazendo a comparação com o valor real, calculado com o método analítico. Só que nem sempre eu consigo calcular o método analítico para
as derivadas. Então, às vezes eu não tenho esse resultado analítico, porque muitas vezes é impossível calcular analiticamente a derivada, aliás, a integral, porque é difícil calcular o valor da função. Mas eu posso calcular um limitante superior para o erro. Certo? Posso calcular um limitante superior para um erro, então, dessa forma aqui, ou seja, o que é um limitante superior para o erro? O erro não vai ultrapassar desse valor. Então, é possível calcular esse limitante superior para o erro. Então, de modo geral, aqui, o valor aproximado integral é calculado por essa fórmula aqui, que nada mais é do que a área do trapézio. Então, essa regra dos trapézios aqui, nessa regra, o n sempre vai ser igual a 1. Aí eu tenho a regra dos trapézios repetidas, que é a mesma coisa, é a fórmula dos trapézios aqui, somada ao número m-1 de vezes aqui, porque o i começa no zero, então até m-1, porque eu comecei no zero, não comecei no 1. Então, seria fazer vários trapézios aqui, dividir essa função em muitos trapézios. Então, ele já vai melhorar aqui o erro. Então, vai reduzir o meu erro, porque ao invés de calcular um trapézio só, dividiria em muitos trapézios aqui. Em quantos? Aí, você vai decidir esse valor aqui de trapézios, esse valor m, quantidade de trapézios que você vai utilizar. Então, a fórmula é uma somatória de pedaços aqui. Tá joia? Então, é a mesma regra dos trapézios, só que repetida. Aqui eu tenho a forma 1/3 de Simpson, a regra 1/3 de Simpson, que é o n nosso vai ser igual a 2 aqui nesse caso. Então, n igual a 2. E aí, o valor aproximado é uma média ponderada aqui dos valores da função aqui em 3 pontos, no ponto x0, x1 e x2. A regra, fórmula de Newton-Cotes, para n igual a 3, aqui então é n igual a 2, aqui n igual a 3. Veja aqui, cadê o n? Não utilizo o n, mas o n a gente usa em todas as formas para calcular o valor do h. É desse n que eu estou falando. Então, eu tenho um intervalo de integração de a a b, vou substituir o intervalo de integração aqui, e o n conforme a regra que eu utilizar aqui. Vai me dar o h. Então, h é esse espaço aqui. Esse espaçozinho aqui é o espaço h. Então, aqui n igual a 3, n igual a 4. E aí, para entender bem isso aqui, a gente fez uns exercícios aqui para mostrar. Então, na apostila de vocês, os exercícios não estão resolvidos, mas eu resolvi eles passo a passo. Então, o exercício sabe-se que o valor dessa integral aqui, 1 sobre x, é ln de x, de 1 a 2, ln de 2 menos ln de 1, calculado aqui analiticamente esse valor da integral. Então, esse aqui é o valor, digamos assim, exato, mas é com infinitas casas aqui, porque é um logaritmo neperiano. Esse aqui é o valor exato calculado pelos métodos aí que a gente estudou nos cálculos 1 até o cálculo 4. São métodos analíticos. Vamos calcular essa integral aqui usando os métodos numéricos. Então, pela fórmula dos trapézios. Primeira coisa, em todos os métodos, vou calcular o h. Então, fórmula dos trapézios, o n é igual a 1. Então, fica o intervalo de integração aqui de 1 a 2. Então, 2 menos 1 sobre 1. O h vai dar 1. Então, o ponto de integração vai ser xj mais jh. O j sempre variado de 0 a n. Em todos os métodos, mesma coisa. Nesse caso, como n igual a 1, teremos o seguinte. Então, lembrando que A é o limite inferior de integração. A igual a 1 nesse caso, porque é integral de 1 a 2. Então, o J vai ser 0 ou 1. Substituo aqui o 0 e 1. O H vai ser fixo, 1. E esse A aqui vai ser fixo também, que é o ponto de integração aqui, o limite inferior de integração. Então, 1 mais 0 vezes 1 dá 1. x0 é 1 e x1 é 2. Substituo aqui na fórmula dos trapézios. Então, h é 1, o f é de x0, pego esse x0 e jogo lá na função e calculo. Veja que o único lugar que ocupa a função é aqui. Então, substituir na própria função. Então, não interessa se a função é complexa ou não. Tem o f de x0, jogo o x0 na função, é 1 sobre n, 1 sobre x, a função, né? f de x, 1 sobre x, vai dar 1. f de x, 1 sobre x, dá 1 sobre 2, dá 1,5, né? 0,5. Então, calculando aqui de 0,75.
calculando o erro, a solução exata menos aproximada, dividido pela solução exata, vezes 100, para dar a porcentagem. Tem um erro aqui de 8,2%, um erro grande. Vou usar um método melhor já, uma fórmula 1/3 de Simpson. Pego o h, o n igual a 2, então vai ser o intervalo de integração, aqui de 1 a 2, aqui nos limites, né, integração. 2 menos 1 sobre 2, 0,5. Então, vou ter aqui, nesse método, como o n é 2, o método considera sempre j de 0 até n. Então, vai ser de 0 até 2, vai ser 0, 1, 2. Então, vou ter x0, x1 e x2. x0, 1 mais j, o j vai de 0 a 2. 1 mais 0 vezes o h. O h é 0,5. O h é fixo, 0,5. O a também é fixo, 1, que vai mudar o j aqui, 0, 1, 2. Então, isso aqui dá 1, 1,5 e 2. Então, eu divido o intervalo de 1 a 2 em dois subintervalos. Um intervalo que vai de 1 a 1,5 e outro de 1,5 a 2. Calculo o valor da função em cada um desses pontos, x0, x1 e x2. Então, tem uma média aqui ponderada, aqui 1, 4 e 1. Aqui. O h, 0,5 sobre 3, eu obtive esse valor aqui. Calculo o erro aqui, deu 0,18, bem menor o erro. Método melhor ainda, só que dá mais trabalho um pouquinho, vai aumentando o número aí de parcelas, mas é um trabalho simples. Então, b menos a sobre 3, agora o n é 3, o h vai ser 0,333. Então, como o n é 3, o j vai assumir valores de 0 a n. 0, 1, 2, 3. Então, vou ter x0, x1, x2, x3. Então, veja que esse método aqui, eu dividi o meu intervalo 1, 2 em 3 subintervalos. Um que vai de 1 até 1,33, vai aqui de 1,33 a 1,66, e outro que vai de 1,66 a 2. Então, eu dividi em 3 subintervalos. Por isso que esse é n igual a 3, de x0 até x3. Substituo, calculo o valor jogando na função lá, tá? Substituindo na função. 3 oitavos. Isso aqui, existe uma demonstração dessas fórmulas aqui. Se quiser se aprofundar aqui, você pode ver toda a demonstração aí, porque esses valores aqui, 3 oitavos, 1, 3, 3, 1. Então, você pode verificar aí porque. Então, substituindo aqui, tenho esse valor, que chegou já a um erro bem pequeno aqui, 0,79. Mesma coisa para n igual a 4, então vou ter x1 até x0 até x4, vai ser 0,25, h vai ter de 1 a 1,25, 1,25, 1,5, 1,5, 1,75, 1,75, 2. Quantos subintervalos vai ter? 1, 2, 3, 4 subintervalos. Vou substituir aqui na minha fórmula, aqui vai me dar um erro de 0,00. Ou seja, quando eu tenho um método numérico, eu sempre tenho um erro. Mas é o método que se tem para você calcular uma integral. Porque muitas integrais eu não consigo calcular por métodos analíticos, porque eu não tenho fórmula para calcular. A função é muito complexa, não recai em nenhuma daquelas fórmulas lá do cálculo analítico. Aqui ainda na sequência tem a derivada, então. Derivada é bastante simples, é o cálculo. Então, eu coloquei aqui uma fórmula de 3 pontos, chamada, tá? Então, a derivada, vocês lembram do conceito da derivada? Aqui. Separei aqui uma figurinha para vocês. Então, eu tenho uma função que está em vermelho aqui, quero calcular a derivada nesse ponto aqui. Mas esse ponto aqui é uma função que passa, uma reta que passa. Eu tenho infinitas retas que passam por um ponto só. Então, na verdade, eu não quero uma reta que passe por um ponto, eu quero uma reta que passe por 2 pontos. Eu tenho uma única reta. Só que esses pontos eles devem ser muito próximos. Essa distância entre os 2 pontos, que é esse ΔX, a variação de x aqui tendendo a zero. Então, esses pontos sendo muito próximos aqui. Então, ΔX grande, né? X mais ΔX deu tudo isso aqui. Então, a derivada, à medida que esse ΔX aqui vai ficando cada vez menor, tendendo a zero, tem esses pontos muito próximos aqui, eu tenho uma reta aqui que me dá a inclinação aqui da função, ou seja, a taxa de crescimento da função em determinado ponto. Então, esse ΔX aqui, no cálculo numérico, eu tenho que definir esse ΔX. Esse meu ΔX é o H, é o H. Então, eu tenho que colocar um valor para esse H. Aqui eu tenho um exemplo, uma função aqui, x vezes z na x, calcular um derivado. Calculando derivado, você sabe fazer aqui.
Então, vai dar derivada UV aqui, né? O linha V mais o V', etc. Vocês vão calcular aqui. Então, vai chegar esse valor da derivada. Eu quero a derivada no ponto x igual a 2, vou calcular f2, substituo por 2 aqui, vai me dar esse valor aqui. Métodos numéricos, então, calculando aqui nessa fórmula aqui. Então, eu tenho que definir um h. Um valor pequeno, defino aqui, quero 0,1, por exemplo. 0,1. Então, toma-se uma pequena variação h. Então, vou ter aqui um x0 no ponto 2. Eu só consigo calcular a derivada em determinado ponto. Então, eu tenho o ponto 2 e o h 0,1. Então, esse x0 vai ser 2. Substituo aqui o h por 0,1, x0 por 2. 2 mais 0,1, 2 mais 2,01. Calculo o valor da função nesse ponto f2. Coloco lá na função, mas derivar logicamente. Calculo f de 2,1, que vai dar esse resultado aqui. Calculo o valor de f2 mais 2 mais 2 vezes 0,1. Então, vai dar 4,1, né? 2 mais 2 vezes 0,1. Dá. Não, 2 vezes 0,1 dá 0,2, né? Então, vai dar 2 mais 0,2, 2,2, tá? Vai ficar f de 2, f de 2,1 e f de 2,2. Então, vou calcular esse valor aqui da função, multiplico por essa fraçãozinha aqui, vai me dar o valor da derivada. Veja aqui o valor da derivada deu 22,16, que é 22,03. Então, bem próximo aqui. Então, é bastante simples o cálculo da derivada em determinado ponto do método numérico. É isso aí, esse capítulo. Vocês podem refazer aí as contas, tentar fazer sem olhar aqui, e depois conferindo os resultados de forma a estudar. Valeu, um abraço, obrigado.